Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer. Olá, sejam então muito bem-vindos a mais um Moda com Mel no seu Rádio Clube de Angra. Nos estúdios, como habitual, conto já com a presença da Melissa Fischer. Olá, Melissa, seja então muito bem-vinda aqui ao Rádio Clube de Angra. Como é que estás? Olá, Andréia, bem disposta, como sempre. E tu, como é que estás? Também bem disposta e cheia de energia, não é? Neste final de semana, que é preciso para motivarmos também aqui os nossos ouvintes com esta rubrica. É verdade, animar um bocadinho, falar de moda, do que é bom, fim de semana à porta, não é? Exatamente, quase como uma ponte, se calhar para muita gente, não é? É na verdade, próxima terça-feira é feriado dia 1 de novembro e por falar em novembro, acho que o teu tema tem qualquer coisa a ver com isso, não é? É verdade, já que estamos a entrar em novembro, por que não dar aqui uma entrada a mais 5 tendências desta estação? Portanto, o tema de hoje é 5 tendências para este novembro. E quem diz novembro diz dezembro e janeiro e etc. Porque vou falar, já falei aqui de algumas tendências desta nova estação e vou acrescentar mais umas 5, porque obviamente não consegui falar de tudo no último programa. Muito bem, vamos então saber e descobrir quais são estas mais 5 novas tendências que então poderemos usar durante esta estação. Então, a primeira, talvez seja um pouco assim uma novidade, que são as saias de ganga midi, ou seja, aquelas saias de ganga ali a bater no joelho. Eu lembro-me que tinha há uns anos atrás umas saias dessas, mas nunca mais vi e entretanto também desfiz-me delas, um grande erro. Estou a ver que sim. E agora a verdade é que existem, está super na moda, ainda não vi muitas por aqui, mas já se consegue comprar em vários sites que todas conhecemos e que costumamos consumir, não é? As saias de ganga midi ali a bater no joelho ficam muito giras para usar, por exemplo, com uma camisa branca, com um blazer por cima e uns botins, ou mesmo umas botas a tapar ali, para quem é mais friorenta, a bota a bater na saia é uma grande tendência também. Mas portanto usamos sem colãs. Eu uso com colãs. Com colãs, mas de cores, é o que eu queria perguntar mais um bocadinho nesse sentido, com a colã de cor é assim, ou... com saia de ganga eu não usaria cor, mas isso depois fica pronto ao gosto de cada um e à criatividade de cada qual. Mas do que foste vendo, portanto... É, sim, normalmente são a colã cor da pele, com ali uns botins, botas subidas até ao joelho, ou seja, nem se vê a perna em muitos dos casos, se calhar a pessoa tem só umas meinhas quentinhas, ou então com sapatilhas, que é também uma grande trend. As sapatilhas estão sempre presentes para quem não consegue deixar o conforto e faz muito bem. Muito bem. Sim, senhora. A primeira tendência então está dita. Eu ia dizer dica, mas não é dica, é tendência. É uma dica? É uma dica tendência. Está dita. E vamos então saber qual é também a segunda tendência que nos trazes então para esta estação. A segunda tendência só me faz lembrar a minha mãe, portanto, mães que estão a ouvir isto, mães mais ou menos da nossa geração, tamancos, ou seja, socas. Eu não sei se vocês se lembram, eu lembro-me que era miúda e que a minha mãe usava e que eu até calçava e aquilo era super desconfortável em madeira e eu andava para lá a circular com as socas da minha mãe nos pés. É uma grande tendência este ano. Obviamente não são de madeira, são de material mais confortável e estão associadas, porque cada vez mais a moda está muito ligada ao conforto. Cada vez mais vemos looks confortáveis por aí, cada vez menos vemos aqueles looks em que as mulheres se submetiam a saltos de agulha extremamente altos e etc. Continuam a existir, mas cada vez mais a mão está de mão dada com o conforto. E há uma marca inglesa que lançou as socas e estão super in, também muito graças ao TikTok, que atualmente está a lançar muitas tendências, e como há imensos utilizadores que são europeus, começam a lançar estas tendências pelo mundo fora. E as socas, ou os tamancos, como preferirem, estão super na moda este ano. Vêem-se com fivelas, por exemplo, sempre em tons muito neutros, em cores neutras, desde os bege aos castanhos, alguns com fivelas, como eu estava a dizer, e muitos deles com pelo, aquela espécie a imitar pele de ovelha por dentro, portanto quentinhos, isso lá e são. Ok, confortáveis e quentinhos, então. Confortáveis podemos e quentinhos. esperar. Muito bem. Vamos então saber a terceira tendência. Esta tendência já é mais normal, digamos assim, já estamos mais habituados. Exato, vem só com um toque um bocadinho diferente, que são os biker jackets, ou seja, os casacos de napas estilo motoqueiro.
estão sempre presentes em todas as estações, é daquelas peças como a gabardina e o blazer preto que convém ter sempre no armário. Desta vez vem assim com um toque um bocadinho diferente. Normalmente estávamos habituados a casacos de napa mais, com o corte mais justinho, acima da cintura, alguns até com os cintos e etc. Agora vêm-se mais oversized, com os traços mais masculinos, mesmo bastante grandes. Imaginem um casaco de pai. Tons mais largos, maiores, sem muitos detalhes, portanto, mesmo masculinos. Isto também tem a ver um bocadinho com o estilo punk que está bastante na moda este ano. Okay. Até as fãs de Gossip Girl e do mundo da moda dizem que o inverno passado foi o ano da Blair. Em que haviam aquelas meias de renda, todas mais, um estilo mais feminino, as fitas no cabelo, as bandeletes, etc. Dizem que este ano é o ano da Serena. A Serena Van der Woodsen, eu sou muito fã. Já reparámos. Mas para quem conhece Gossip Girl, dizem que o ano passado foi o ano da Blair, este ano é o ano da Serena. Porquê? Porque o estilo vê por aí, o estilo mais rebelde, mais punk, mais grunge. E qual é que gostas mais? Gosto muito dos dois. Eu acho que tem metade. Eu gosto muito dos dois. Pensava que ias dizer que gostavas muito de um. Não, gosto muito dos dois. Não, gosto muito dos dois. Eu tenho um lado. Por acaso é engraçado, eu não tenho. Digo que sou um bocado eclética, porque num dia sou uma Blair, em que estou de sainha, com os loafers nos pés, e no outro dia estou com umas jeans e umas sapatilhas todas largas, por exemplo. Muito bem, muito versátil esta rapariga. É bom ter equilíbrio. E, ora bem. Sim, senhoras. Portanto, já falámos aqui de 3 tendências e vamos continuar. Temos mais novidades, não é? O que é que nos podes adiantar? Então, em quarto lugar, decidi falar dos coletes, que é a famosa chamada terceira peça. Os coletes são bastante presentes este ano. Confesso que não é uma peça muito fácil de conjugar, pelo menos para mim, porque o colete, se tu vestes por cima de uma camisa mais fresquinha, para o outono ainda dá, mas quando for inverno já não dá. E muitas vezes os coletes são mais justinhos e tu não consegues usar por cima de uma camisola de lã, por exemplo, e nem acho que faça muito sentido. Mas a verdade é que os coletes estão super presentes nesta estação. Chamam-se a terceira peça e é uma boa forma de arriscar num look, dar ali um toque de personalidade. Normalmente as pessoas têm sempre só um look de uma peça ou de 2. Um look de 3 peças, fora os casacos, é uma boa forma de arriscar mais um bocadinho. Portanto, podem começar pelos coletes, que vão estar bastante na moda. Ok, muito bem, também não sabia. Vamos então à última tendência deste programa. A última tendência deste programa são as cowboy boots. Já se viu mais ou menos um bocadinho o ano passado. Este ano estão a todo o gás. Há cowboys boots mais baixinhas, mas a verdade é que o grande fenómeno deste ano são as cowboy boots até ao joelho. Mesmo estilo western, aquele estilo dos filmes dos cowboys, não é? Desde botas pretas neste estilo a botas bege até a brancas. Portanto, se gostam deste estilo, é a podem altura apostar, certa. Não é? Exatamente. Melissa, como é habitual, ia de perguntar-te se poderias então fazer aqui um resumo destas 5 tendências que tivemos a falar para este mês de novembro, que vamos entrar, mas também que se pode estender a toda esta estação assim mais outonal e invernosa. Podes então fazer-nos um resumo? Claro que sim. Então, em primeiro lugar, falei das saias de ganga midi até ao joelho. Em segundo lugar, das socas, que estão associadas ao conforto e ao estilo deste ano. Em terceiro lugar, os casacos de napa motoqueiro, estilo masculino. Em quarto, os coletes, que são a famosa terceira peça do look. E em quinto lugar, as botas estilo cowboy. Muito bem. E agora faço aqui um desafio teu mais e menos destas 5 tendências. Estava à espera desta. Por acaso estava aqui a pensar mentalmente. Sou previsível. Ok, vou já excluir logo aqui as socas. Não é mesmo nada o meu estilo. Okay. Fazem-me lembrar as crocs. Também não gosto. Péssimo. Acho que é muito mau. Só para andar em casa confortável. Exato, exatamente. Lá isso elas são, mas é isso mesmo, das portas para dentro. Nada contra quem usa, claro. Mas não gosto das socas, não me imagino usar. Mas eu também não sou daquelas que diz nunca, porque há muita coisa que eu já disse não usava e vinha a usar. E aqui no favorito, e que talvez, aliás, só antes de dizer o que é que gosto mais, não tem nada disto. Das 5 coisas que falei, não tem nada aqui. Ok.
Em quinto lugar, a adquirir alguma destas peças seria as Cowboy Boots, porque eu sou fanática por botas. Confesso que há um ano atrás eu não gostava, lá está. Este ano, de tanto ver, isto é primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Agora já gosto e gostava de ter umas, portanto... Vai ser a próxima compra, portanto já ficámos aqui a saber brevemente. Exatamente. Sim, senhora. Melissa, muito obrigada uma vez mais pela tua presença aqui no estádio, não? Estádio José de Alvalade. Isto eu não sei, estou a pensar aqui em futebol no estúdio então do Rádio Clube de Angra, isso é que eu queria dizer. Muito obrigada pela tua presença, a continuação de uma boa sexta-feira e relembrar, não é, os nossos ouvintes, que daqui a 15 dias estamos então de regresso aqui à mesma hora. Aproveito para me despedir de ti, André, dos nossos ouvintes e de desejar a todos um feliz Halloween. É verdade. E quero ver estas fantasias todas. Fiquem então aqui. Muito obrigada, um beijinho. Beijinhos, Andréia. Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer.